Boa tarde, minha gente. Denise Fraga, no programa Show da Tarde, com muito prazer, com muita energia e com uma pessoa maravilhosa aqui comigo, que é a nossa querida Dona Valdeonira dos Anjos. Nós hoje estamos iniciando o programa falando de Teresa de Benguela, porque dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Essa data não é uma data de comemoração, é uma data de dar visibilidade a essa problemática a qual a gente chama de racismo e que nós não podemos dizer que não existe. Então, por isso, a nossa conversa hoje vai ser uma conversa de reflexão. E para iniciar essa reflexão, antes de passar para a nossa convidada, eu vou deixar um pensamento aqui para vocês, conforme eu disse, do meu livro Pássaro Sublime, que fala sobre essa temática do racismo. Que diz o seguinte: racismo é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. É algo que não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. É algo que apenas quem viu, leu, ouviu e sentiu pode realmente dizer o que é. Então, depois dessa reflexão, minha gente, que eu espero que toque o coração de cada um de vocês, que está aí do outro lado, e de todos nós que estamos aqui desse lado, eu passo a palavra para a nossa querida Dona Valdeonira, e aproveito, Dona Valdeonira, para lhe dar aquele boa tarde e aguardar esse seu cumprimento com essa energia maravilhosa que lhe é pertinente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Denise. Estou assim contente. E eu gostaria de dizer que essa oportunidade não é a única, porque não é a primeira vez que eu venho numa televisão falar sobre esse assunto, mas que é importante, porque há necessidade da gente falar. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que conversar, vamos ter que participar, vamos ter que entender porque essa situação ainda perdura entre nós. A Dona Valdeonira tem 83 anos, minha gente. Dona Valdeonira é professora, ela é uma das fundadoras da AMAB, Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros. Ela é a coordenadora da Companhia do Fuxico, que reúne mulheres maravilhosas que trabalham com artesanato. É uma pessoa envolvida em vários projetos sociais que ajudam muitos jovens, muitas senhoras. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, mas antes ela vai dar a receita dessa energia toda, dessa pele sem rugas. O que a senhora fala aí para a gente, Dona Valdeonira? A senhora que está aí com a gente passando tanta coisa boa aí. Como é que é essa receita, por favor? Olha, a receita é a gente saber viver, né? Com respeito à pele sem rugas, é porque eu sou uma mulher negra. E isso faz parte da nossa vida, faz parte dos negros, né? Apesar da gente sofrer muito, mas a maneira como a gente vive, que a gente consegue levar a vida, trabalhar, atender a família, atender os amigos, atender no trabalho, de acordo com as normas, a gente ainda tem alegria, nós somos pessoas muito alegres. Que coisa boa. E assim, e a sua trajetória, Dona Valdeonira, como é que a senhora conseguiu, com tanta coisa que a senhora fez, qual foi a receita dessa sua caminhada? Além de, por favor, não esqueça de falar, da importância da nossa Antonieta de Barros, uma vez que a senhora foi ex-aluna dela, né? E com certeza pôde aproveitar muita coisa com aquela nossa grande mestra. Olha, é saber viver. A vida, para mim, é a coisa mais importante que eu tenho. Cada momento eu gosto de aproveitar. Eu não fico um momento da minha vida parada, trabalhando o tempo todo, olhando por mim, por a minha família, pelos meus filhos, netos, enteados. E eu tive assim, um grande exemplo na minha vida, que foi a Antonieta, porque li toda a história dela, e ela, sem ter condições econômicas eficientes para sobreviver, para estudar, mas mesmo desde pequenininha, ela disse o que queria e ela venceu. Ela chegou a ser uma grande mestra, diretora, professora, fundadora de escola e uma grande política. E deixou uma grande lição, principalmente para mim, quando ela foi minha diretora no curso normal, que na hora em que eu vacilei, ela me chamou a atenção, e não foi com raiva, não.
sabe? Foi com uma boa lição de moral que eu procuro fazer isso para os outros. A necessidade da gente pensar e saber como é que a gente vai lidar com outra pessoa. E a participação é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Bom, dia 25 de julho é um dia, como eu falei no começo da nossa conversa, um dia de muita reflexão, porque é o dia de Teresa de Benguela, que no século XVIII ela lutou contra a escravização. Ela foi uma líder de quilombo no Mato Grosso. O seu marido, né, que era o líder, ele faleceu e ela assumiu e lutou com muita galhardia em prol da liberdade dos escravizados. E ainda hoje nós vemos na escala social, na pirâmide social, nós vemos que a mulher negra ela é a base disso, né? Então, em cima está o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e abaixo está a mulher negra, que ainda sofre o racismo e o machismo cruzados, e que, em todas as estatísticas, é aquela que é mais prejudicada, né? Qual é a reflexão para a senhora desse dia 25 de julho, dona Valdionira? O que a senhora tem para nos dizer sobre isso? O que a gente pode fazer para a sociedade, no seu geral, né, para que a gente possa mudar esse quadro, essa luta da discriminação, que é a discriminação racial e de gênero? O que a senhora nos diz diante desses seus 83 anos para que a gente possa estar mudando esse panorama? Olha, essa atitude que houve por essa mulher foi uma atividade que tem que servir de exemplo para nós. Porque quando a gente é prejudicado, e se a gente fica sentado pensando e não procura resolver o problema, a situação não melhora. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui e pedir é que fosse feito mais, que tivesse mais educação, que as escolas se preocupassem mais nesse sentido, que mostrassem esses exemplos, essas histórias, esses casos, que muitas vezes a criança está lá e ela é discriminada, ela pensa que ela vai ter que continuar o tempo todo assim, que todo mundo foi discriminado, que não existe ninguém importante. Eu, pelo menos, comecei a estudar e me dedicar ao estudo do racismo e da discriminação, quando eu li no livro que o negro ele tinha prioridade na música. Imagina só você, porque durante todo aquele tempo eu só escutava dizer: o índio descobriu, o branco colonizou e o negro veio como escravo. O tempo todo eu só escutava dizer isso. Até que eu comecei a ler sozinha, a estudar sozinha, que é uma coisa que é bom a gente fazer. A leitura hoje está desprezada, parece, por a maior parte das pessoas, mas há necessidade de ler, porque lendo a gente descobre. E, para mim, eu ganhei uma vez uma explicação de uma pessoa que, falando, ela disse que o livro é o nosso mestre mudo. E lendo nós vamos descobrir. E era isso que eu fazia, e é isso que eu continuo fazendo ainda. Vamos ler, vamos estudar, vamos à busca, vamos perguntar: você é um exemplo para mim, como exemplo para outras pessoas? Vamos atrás disso, vamos conversar. Ninguém é sabido, ninguém tem um conhecimento total. Mas, através das leituras, através dos nossos exemplos, nós podemos melhorar. Eu digo sempre assim, a gente não pode negar um problema, não dar visibilidade. Quando nós falamos do dia 25, porque para algumas pessoas é mimimi, né? Para quê? É porque, conforme o pensamento que eu coloquei anteriormente, só quem passa, quem sente na carne, é que sabe dizer o que é. Então, nós não podemos dar uma invisibilidade àquilo que é visível. Só que só é visível para aqueles que sentem. Hoje, o Brasil ele está passando por uma fase que nós temos que cuidar muito, que é aquela fase que parece que não existe fome no Brasil, não existe pessoas passando fome, não existe pobreza, entre outros fatores. E a gente sabe que existe. Quando nós não damos visibilidade para essas questões, nós acabamos prejudicando aqueles que precisam. Então, por isso que eu enfatizo muito, sabe, dona Valdionira, a importância de ter essa data, porque a mulher negra precisa, sim, de política pública que seja feita dando visibilidade a essa questão.
E quando eu falo, não é ser o racismo às avessas, não é nada disso. É dizer assim, o problema existe, as estatísticas existem, inclusive se nós olharmos nos censos do IBGE, em todos os censos isso indica muito. E se há uma indicação disso, é porque há um problema, não é isso? E o que fazer, então? O que fazer é que as políticas públicas devem ser ativadas. Infelizmente, existem políticas públicas, nós temos os nossos gestores, as pessoas responsáveis, temos as coordenadorias, os conselhos, mas quando a gente chega lá, a gente não consegue resolver, porque a burocracia é muito grande. E o nosso povo, que vive aí trabalhando para se manter, a nossa mulher, que vive aí trabalhando para se manter, ela não tem tempo, ela não pode perder tempo. Então, a visibilidade é necessária. E essa visibilidade pode acontecer, sim, mas tem que começar a existir urgentemente, dependendo da nossa capacidade de não desistir, de ir, de insistir. A persistência, né? A persistência, gente, é uma coisa assim, muito importante. E é isso que eu costumo fazer uso até hoje. Eu sempre persisto, eu nunca desisto. Na primeira oportunidade que eu vejo que a coisa está negativa, eu nunca penso que eu vou desistir. Eu vou atrás de quem eu posso ver, eu posso contar para colaborar e fazer o trabalho que a pessoa pode fazer. O que acontece conosco, que nós vimos assim, muitas oportunidades para quem quer estar lá na política, vão lá, exploram muito o nosso povo. Nós corremos as repartições, corremos as escolas hoje, a gente não vê negro trabalhando. A gente não vê um negro lá naquela mesa trabalhando. Eles só procuram para fazer coisas que acham que seja de terceira qualidade. Infelizmente, a gente está sofrendo isso até hoje. Bom, quando a gente se depara com algumas situações na vida da gente, a gente para e reflete aquilo que vai mudar, né? Essa temática que nós estamos falando hoje é uma temática antiga, que, em tese, já deveria ter mudado, né? Algumas pessoas, a exemplo da senhora, fazem várias atividades. A gente não vai estar falando aqui muito, porque o tempo já está correndo. Mas eu queria que a senhora só deixasse uma fala sobre a Companhia do Fuxico, a qual a senhora é coordenadora e trabalha com outras mulheres, para dizer o quanto nós podemos nos envolver em atividades, né, e sermos protagonistas disso. A gente vai dar uma falada, um fecho, e vamos encaminhando para os finalmente. É uma pena, a conversa está muito gostosa, mas o tempo está aqui correndo com a gente. Tá aí, dona Valdionira, como é que a senhora fala isso? A mesma coisa, assim como a Antonieta fazia, que a Antonieta impulsionava, empurrava, a mulher espiritualizada, que ela procurava encaminhar o outro, eu também, na minha vida, procuro encaminhar. E uma atividade que eu faço até hoje, chamo as pessoas para participar, homens, jovens, crianças, tudo, é trabalhar com o fuxico. Porque o fuxico, para mim, foi uma das primeiras fases de libertação do escravo, quando estava no Quilombo dos Palmares, lá. E que participava que o Zumbi era o líder, né? Porque elas faziam o fuxico, é uma peça, um tecido redondo, elas faziam aquele fuxico, conversando, para ver o que as sinhás pré-determinavam para castigar os negros. E elas avisavam os negros para os negros terem oportunidade e se escapar para o Quilombo dos Palmares. Com essa atividade, as mulheres trabalham, fazem fuxico e ganham. Tá? E ganham muito dinheiro. Bom, então, assim, eu gostaria, dona Valdionira, de agradecer muito a sua presença aqui. Dizer que é muito positivo nós ouvirmos uma mulher de 83 anos dando essa lição de vivacidade, de tenacidade, de protagonismo de vida. E falando nessa semana tão especial, que é essa semana, né, de Teresa de Benguela, que fique esse recado para todos nós e para todas nós, né, que nós temos que ocupar os nossos espaços com toda essa galhardia, com toda essa coragem. Tá bom, minha gente? Então, assim, gostaria de agradecer mais uma vez de coração a sua presença e agradecer essa sua fala maravilhosa. A senhora queria complementar alguma coisa? Uma coisa da Antonieta. Mas nós estamos com o nosso tempo, tem que colocar um pouquinho depois mais próximo, mas, enfim,
agradecer a sua presença, dizer o quanto foi importante estar aqui, falando de Antonieta de Barros, falando de Teresa de Benguela, e nos colocar à disposição para uma próxima conversa mais ampla, né? E dizer a todos, né, que o momento é de reflexão. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigada pelo carinho de sempre. Até a próxima. Fiquem com Deus e um fraterno abraço. Muito obrigada.